Se você já assistiu Jurassic World Dominion, com certeza se lembra do vilão ameaçador que enfrentou a Rex no final do filme. Ou se já jogou Ark Survival Evolved, sabe bem daquele dinossauro que dá medo só de aparecer na tela, e pior quando ele tá atrás de você. Pois é, esse é o Giganotossauro. Quando falamos dos reis da era dos dinossauros, o Tiranossauro Rex é sempre o primeiro nome que vem à mente. Um predador colossal armado até os dentes que dominou a América do Norte. Mas se eu te disser que milhões de anos antes do T-Rex surgir, outro monstro já caminhava pela Terra, um caçador ainda mais comprido, extremamente perigoso e com habilidades únicas de caça. Bem-vindo ao mundo do Giganotossauro, o maior predador da América do Sul e talvez o verdadeiro terror da era dos dinossauros. Se você quer saber mais, fica até o final e vamos nessa. No vasto mundo dos dinossauros, alguns nomes se tornaram lendas, como o Tiranossauro Rex, Velociraptor e o Triceratops, mas poucos conhecem a história do Giganotossauro, um colosso que por muito tempo permaneceu escondido nas camadas empoeiradas do tempo. Sua descoberta, em 1993, foi quase um acidente do destino. Um caçador de fósseis amador, explorando os terrenos áridos da Patagônia Argentina, tropeçou em algo que mudaria para sempre nossa compreensão dos predadores pré-históricos. Fragmentos de um crânio enorme e com ossos que pertenciam a algo muito maior do que qualquer terópode já visto na região. Quando os paleontólogos receberam os restos mortais, ficaram chocados. O esqueleto estava 70% completo, algo raro para um animal desse tamanho. Era como montar um quebra-cabeça de um monstro. Cada osso revelava uma criatura mais assustadora do que a imaginação poderia conceber. Batizado de Giganotosaurus Caroline, uma homenagem ao seu descobridor e ao seu tamanho descomunal. Esse dinossauro rapidamente se tornou um ícone, mas por que ele era tão especial? Bem, primeiro, suas dimensões. Estima-se que um adulto media 13,20 metros da cabeça à cauda e 4 metros de altura nos quadris. Isso é mais comprido que um T-Rex. Seu peso variava entre 8 e 8,5 toneladas, tornando um dos maiores carnívoros terrestres de todos os tempos. E embora fosse um pouco mais esguio que o Tiranossauro, sua estrutura óssea revelava um predador construído para a matança. Seu crânio alongado, cheio de dentes afiados como lâminas, era uma máquina de destruição. Mas o que realmente fascinou os cientistas foi o contexto em que ele viveu. Enquanto o T-Rex dominou no final do Cretáceo, o Giganotossauro reinou 30 milhões de anos antes, em um mundo bem diferente. A América do Sul era um continente isolado, repleto de criaturas gigantes, e ele estava no topo da cadeia alimentar. Sua descoberta não só reescreveu a história dos terópodes, como também reacendeu um debate antigo: qual foi o maior predador que já caminhou sobre a Terra? Hoje sabemos que o Giganotossauro foi sem dúvidas um dos mais temíveis. Seus fósseis contam a história de um caçador que combinava tamanho, força e adaptação em um nível raro. E o mais intrigante é que ainda há mistérios. Fragmentos de dentes e vértebras sugerem que exemplares ainda maiores podem ter existido. Mas enquanto isso, ele permanece como um gigante esquecido, esperando para ser totalmente compreendido e temido. O Giganotossauro era uma máquina de matar perfeitamente adaptada, equipado com um arsenal biológico que o tornava um dos predadores mais eficientes do seu tempo. Ele evoluiu com uma abordagem diferente de outros terópodes, porém igualmente mortal: a arte do corte preciso. Seus dentes eram como facas curvadas e serrilhadas, projetadas não para esmagar, mas para rasgar e dilacerar a carne de suas vítimas. Cada uma dessas lâminas naturais media até 20 centímetros de comprimento e estavam dispostas em fileiras que funcionavam como uma serra gigante, capaz de abrir feridas profundas e causar sangramentos catastróficos em questão de segundos. Mas o verdadeiro poder desse predador não estava apenas em seus dentes, estava em seu crânio como um todo. Com quase 2 metros de comprimento, era mais longo e leve que o do T-Rex, permitindo movimentos rápidos e precisos. Porém, essa leveza não significava fragilidade. Na verdade, dava ao Giganotossauro uma vantagem única: seu pescoço musculoso e flexível agia como um braço de alavanca, permitindo que ele balançasse a cabeça com força suficiente para arrancar enormes pedaços de carne enquanto mantinha o controle total do movimento. Imagine um predador do tamanho de um ônibus sacudindo sua presa como um crocodilo atual, só que com 10 vezes mais força.
E enquanto muitos dinossauros dependiam apenas de suas mandíbulas, o Giganotossauro tinha outra arma, seus braços dianteiros. Embora pequenos em relação ao seu corpo, eles eram mais desenvolvidos que os dos tiranossaurídeos e terminavam em garras afiadas. Alguns cientistas acreditam que ele podia usá-los para agarrar e estabilizar presas durante o ataque, ou até mesmo para infligir golpes profundos enquanto sua mordida mantinha a vítima imóvel. O conjunto completo de suas habilidades o tornava versátil, podia abater desde jovens saurópodes até enormes titanossauros adultos. Sua técnica de caça provavelmente envolvia ataques estratégicos a áreas vulneráveis, como o pescoço ou a barriga de suas presas, onde seus dentes serrilhados causavam o máximo de dano com o mínimo de esforço. E o mais impressionante é que tudo indica que o Giganotossauro era inteligente o suficiente para escolher suas batalhas. Seu cérebro, proporcionalmente maior que o de outros Carcharodontossaurídeos, sugere que ele podia avaliar risco, planejar ataques e até mesmo cooperar com outros membros de sua espécie quando necessário. A verdadeira natureza do Giganotossauro como predador sempre foi um quebra-cabeça fascinante para os paleontólogos. Durante anos, acreditou-se que esse gigante era um corredor excepcional, capaz de atingir velocidades impressionantes de até 40 km por hora. Uma ideia que surgiu de estudos iniciais sobre sua estrutura óssea, que revelaram pernas longas e musculosas, semelhantes às de avestruzes. Essa teoria pintava o Giganotossauro como um perseguidor implacável, que usava seu tamanho e velocidade para derrubar presas em corridas através das planícies pré-históricas. Porém, pesquisas mais recentes trouxeram uma perspectiva diferente e igualmente intrigante. Ao analisar a biomecânica de um animal desse porte, cientistas perceberam que o simples ato de correr poderia colocar uma pressão insustentável em seus ossos. Imagine o impacto de 8 toneladas se movendo a toda velocidade. Isso levou à teoria de que o Giganotossauro era, na verdade, um mestre de caça por persistência, um predador que não dependia de explosões de velocidade, mas sim de resistência e estratégia. Seu método provavelmente envolvia seguir presas por longas distâncias, cansando-as gradualmente sob o sol do Cretáceo, até que estivessem exaustos demais para continuar lutando. Mas a história não para por aí. Novas descobertas sugerem que o Giganotossauro pode ter sido um especialista em emboscadas, usando sua camuflagem natural e o terreno acidentado de seu habitat para se aproximar silenciosamente de presas desavisadas. Sua estrutura corporal, com centro de gravidade baixo e cauda rígida, seria perfeita para ataques surpresas, rápidos e decisivos. Alguns paleontólogos vão além, propondo que ele podia se esconder em corpos d'água rasos, emergindo subitamente para arrastar presas para a morte, como fazem os crocodilos atuais. O debate sobre seu comportamento de caça se torna ainda mais complexo quando consideramos a possibilidade de caça cooperativa. Fósseis de Mapussauros, parentes próximos do Giganotossauro, foram encontrados agrupados, sugerindo que esses predadores podem ter caçado em bandos. Se o Giganotossauro compartilhava esse comportamento social, isso explicaria como conseguia abater os gigantescos saurópodes que compartilhavam seu ambiente. Imagine a cena aterrorizante de 3 ou 4 Giganotossauros adultos, cada um do tamanho de um caminhão, coordenando ataques contra um titanossauro de 30 toneladas, uma estratégia que transformaria até um dos maiores herbívoros em uma presa vulnerável. No cenário pré-histórico da América do Sul, o Giganotossauro reinava, estabelecendo um domínio absoluto sobre um ecossistema repleto de gigantes. Seu território, que hoje corresponde à região da Patagônia, era um mundo perdido de contraste, vastos desertos onde rios sustentavam uma diversidade impressionante de vida. Nesse ambiente hostil, o Giganotossauro ocupava o ápice da pirâmide alimentar, impondo respeito não apenas por seu tamanho colossal, mas por uma combinação única de características que o tornavam um predador perfeito para o seu tempo e lugar. O que verdadeiramente solidificava seu status de rei era a disparidade entre ele e outros carnívoros de seu ecossistema. Enquanto o Giganotossauro atingia facilmente 13 metros de comprimento, seus competidores mais próximos, como o Abelissaurídeo Equirixinatossauro, mal chegavam à metade desse tamanho. Essa diferença abissal criava uma hierarquia de predação clara. As presas menores ficavam com os caçadores de porte médio, enquanto os verdadeiros gigantes, os titanossauros, que podiam pesar até 70 toneladas, eram reservados exclusivamente para o Giganotossauro. Essa especialização em presas de grande porte era única entre os terópodes e demonstrava uma adaptação evolutiva extraordinária. Seu reinado se estendeu por aproximadamente 2 milhões de anos durante o Cretáceo Superior, entre 99 e 97 milhões de anos atrás, um período de mudanças climáticas significativas. A capacidade do Giganotossauro de se manter no topo durante essas transformações ambientais fala muito sobre sua resiliência e versatilidade
como espécie. Enquanto muitas outras formas de vida desapareciam, ele continuava a prosperar, adaptando seus hábitos de caça e território às novas condições. O ecossistema que ele governava era extraordinariamente rico. Além dos mencionados titanossauros, ele compartilhava seu domínio com uma variedade impressionante de criaturas. Ornitópodes como o pequeno Gasparinisaura, o Ajuana bissetia, crocodilomorfos gigantes como os Sarcosuchus e até mesmo os primeiros mamíferos que começavam a diversificar-se nas sombras. Mas nenhum desses o desafiava seriamente. O Giganotossauro era o incontestável regulador desse mundo perdido, mantendo o equilíbrio ecológico através de sua pressão predatória. Curiosamente, seu desaparecimento, cerca de 97 milhões de anos atrás, coincide com mudanças geológicas profundas na América do Sul, incluindo intensa atividade vulcânica e alterações nos padrões climáticos. O fim de seu reinado marcou não apenas a extinção de uma espécie, mas o colapso de toda uma ordem ecológica que havia durado milhões de anos. Hoje, seus fósseis continuam a nos fascinar, contando a história de um tempo em que um verdadeiro colosso caminhava pela Terra, governando com a força absoluta sobre as terras que um dia seriam a América do Sul. Mas e aí, curtiu conhecer a verdadeira história do rei da América do Sul? O Giganotossauro não foi só apenas um dinossauro grande, foi o predador definitivo de seu tempo, um monstro que combinava tamanho, inteligência e técnicas de caças brutais para dominar a América milhões de anos antes do T-Rex aparecer. Seja correndo ou não, caçando sozinho ou em bando, ou dilacerando presas gigantes com suas mandíbulas serrilhadas, esse colosso provou que no mundo dos dinossauros, tamanho e estratégia faziam a diferença. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Se você quiser me ajudar a produzir mais conteúdos como esse, seja um membro do canal. Além de receber benefícios exclusivos, você me apoia diretamente e toda a nossa comunidade. Um abraço e nos vemos em breve.